Gravação ok, agora transmissão. Somente a primeira parte. Evento já está. Aqui. Somente a primeira parte vai ser colocada no YouTube, tá? A segunda parte é a constelação. Então, a constelação não vai ser transmitida ao vivo. Vamos ficar apenas aqui com a nossa chamada no Meet. Como vai funcionar? A gente vai ter uma breve introdução, que é uma aula, como eu já tinha falado para vocês, né, sobre a lei do pertencimento e as nossas sombras psicológicas. Na verdade, eu quis trazer essa questão para vocês, porque foi algo que surgiu na semana passada, quando eu estava fazendo a aula com o tema da alquimia essencial, e eu achei importante trazer para cá, porque faz parte, né, a lei do pertencimento fala diretamente, obviamente, com a constelação, e como hoje nós teríamos essa constelação, eu falei, ok, vamos fazer então uma introdução para que todos tenham acesso a essa informação também. Então, achei bastante pertinente trazer para vocês. Vou compartilhar a minha tela. Depois que a gente fizer aqui esta introdução, eu vou sortear uma pessoa, esta pessoa sorteada vai ser constelada e as demais vão participar como representantes, tá bem? Aqui. Lá, tela inteira, ok. Todas vendo, certo? Ok. Bora lá, então, para falar sobre lei do pertencimento. Nossa, ficou pertencimento. Eu li acho que umas 25.000 vezes, e a dislexia faz isso com um ser humano, gente. Faz isso com uma pessoa. Pertencimento e as sombras psicológicas. A lei do pertencimento. Vamos lá. Antes da gente entrar nas nossas sombras psicológicas, que inclusive está em absolutamente, faz parte, né, de absolutamente todas as pessoas, está presente na vida de todas as pessoas, vamos falar um pouquinho desta lei chamada pertencimento, que é uma das 3 leis sistêmicas que faz parte da constelação familiar. Esta lei, ela nos fala que nada nem ninguém pode ser excluído, né? Tudo que existe precisa ter um lugar, precisa ser incluído. E quando alguma coisa é excluído, o sistema busca alguma forma de trazer isso de volta. E não acontece somente nas nossas relações familiares, também acontece dentro de nós. Então, sempre que a gente nega alguma emoção ou um sentimento, como a culpa, vergonha, raiva, ira, tristeza ou até o medo, a gente faz exatamente isso. A gente está negando esta parte da nossa experiência. E ao invés da gente acolher essa emoção, a gente rejeita. E o que a gente rejeita não desaparece, vai justamente para a nossa sombra, e é justamente isso que a gente chama de sombra psicológica. E desde pequeno, a gente foi acostumado, a gente ouviu, né? A gente cresceu ouvindo. Olha, não chora. Sentir raiva é feio. Vergonha é fraqueza. Você precisa ser forte. E sem perceber, a gente acabou aprendendo que existem 2 tipos de emoções, as que são permitidas sentir e aquelas que são proibidas. Então, sempre que a gente sente algo que a gente considera ruim, ou que a sociedade nos ensinou que é ruim, a gente faz de forma automática esse movimento de esconder, de excluir. A gente nega, a gente reprime, a gente empurra lá para dentro, lá no fundinho do nosso inconsciente, negando, reprimindo, colocando lá para o fundo, debaixo do tapete, sabe? Só que aquilo não que é excluído, ele continua existindo dentro da gente. E na constelação familiar, a gente entende que toda exclusão acaba gerando um desequilíbrio. E quando a gente exclui uma pessoa, o sistema busca reincluí-la. E com uma emoção, acontece exatamente o mesmo. Ela continua existindo dentro da gente. Só muda o lugar de onde ela passa a agir. Ela deixa de agir de forma consciente, ela começa a agir pela nossa sombra. E isso faz com que a gente acabe agindo sem perceber, de forma inconsciente, mudando ali as nossas escolhas, a forma com que a gente reage aos acontecimentos à nossa volta, influencia diretamente ali na nossa vida. A tabela de Hawkins, de David Hawkins, todos já ouvimos falar sobre a tabela das emoções, ou eu acredito que todos vocês tenham ouvido falar. Se chama a escala da consciência. Aqui eu coloquei de uma forma um pouquinho diferente, mas ela tem ali, parece um funil, né, meio coloridinho, mas é justamente isso.
Hawkins fala que a gente vibra as emoções em hertz. E quando a gente vibra na culpa, na vergonha, no medo, na tristeza, na raiva, nós estamos vibrando muito abaixo. A vergonha, por exemplo, vibra em 20 hertz, a culpa em 30, a tristeza em 75, o medo em 100. E olha o amor, que vibra em 500, a alegria em 540, a iluminação 700 a mais, disposição 310, a aceitação 350. Então, quanto mais a gente vibra baixo, mais longe a gente fica do processo de criação, de clareza, de confiança, de criatividade, de paz, de amor. Então, quanto mais a gente fica aqui vibrando baixo, mais longe da expansão da nossa consciência a gente fica. Então, não basta a gente tentar ser positivo, a gente tem que sim olhar para aquilo que nós estamos evitando, aquilo que a gente está jogando para a nossa sombra. Quantas vezes que eu ouço vocês me trazerem, ai, Dani, eu faço Ho'oponopono, aquelas 108 repetições, sinto muito, eu te amo, me perdoe, eu sou grato, que dá muito certo, tá? Não sou contra, muito pelo contrário, eu adoro. Quem já ouviu falar da Betty Russo? Eu gosto muito. Ai, Dani, eu faço reprogramação mental. Ai, eu faço Ho'oponopono. Ai, eu faço isso. Ai, eu faço aquilo. Mas, olha, não dá certo. Não sei o que está acontecendo. Ok, meu amor, mas você já limpou? Porque antes de você afirmar, você precisa limpar. Você precisa olhar para aquilo que você está querendo esconder. Olhar para o teu passado, olhar para dentro. E realmente fazer uma limpeza profunda. O Ho'oponopono, ele limpa. Mas quando você não faz esse processo de se olhar para dentro, verdadeiramente perceber o que está te fazendo mal, ele vai só dar uma leve tapeada, como você passar ali um pano sem antes ter varrido a tua casa. Percebe? Então ele vai deixar ali bonitinho, cheiroso, mas a poeira mesmo, aquela poeira grossa, não vai tirar. Percebe? Então é exatamente isso que acontece num processo de cura. Você tenta se curar, mas você não está indo lá embaixo, você não está limpando mesmo que deveria limpar, olhando para onde você deveria olhar. Como que acontece a cura então, Dani? Ela acontece quando a gente olha porque precisa olhar, quando a gente ilumina a nossa sombra, quando a gente traz para a consciência. Por exemplo, quando a gente sente alguma emoção que a gente acabou por reprimir de forma automática, raiva, culpa, vergonha, medo, algo nesse sentido, tenta se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Essa emoção é de agora ou é algum sentimento lá do passado? É uma técnica. A terapia da linha do tempo, eu ensinei na Alquimia Essencial, que é a nossa formação mais longa, de 8 meses, mas com as minhas clientes no individual eu faço muito isso também. Terapia da linha do tempo, que é uma técnica da PNL, mas que eu uni junto com algumas frases de cura, que funciona assim, ó, é como você parece que você tira com a mão, e você se coloca de forma automática, acontece tudo muito rápido numa outra linha do tempo. Você está tirando foco, você está limpando, na verdade, não é tirando foco, você está limpando e ressignificando algo do teu passado que ainda te causava dor e colocando o foco, e colocando você numa linha do tempo que aquilo não te dói, que aquilo não faz mais sentido manter na tua vida. Você limpou, você tirou a poeira daquele cômodo que estava muito sujo há muito tempo. Então, quando você faz isso, você passa a compreender, a ressignificar, a incluir. A incluir, fica com esta palavra. Então, a gente deixa de permitir que aquela emoção controle a nossa vida. A constelação não fala que tudo que é visto é transformado? Tudo que é colhido, ele para de gritar dentro da gente? É exatamente isso que a gente faz na constelação, inclusive. Então, muitas pessoas, elas tentam controlar as emoções, pensar positivo, repetir muitas afirmações, mas se você não mexer na tua identidade, nada acontece. Você vai tentar sustentar um padrão, mas a sua realidade vai continuar se repetindo, vai continuar exatamente igual. Inclusive, no método 0.0, a gente limpa hoje, de manhã mais cedo, a gente teve aula, né? A gente primeiro, hoje foi a segunda aula, primeiro a gente limpou. Agora, a partir da segunda aula, que é a segunda etapa, a gente está vindo na reprogramação, que é a nova identidade, a identidade da mulher que você realmente quer se tornar. Diferente de só chegar com uma reprogramação, você tem que limpar. Não existe cura sem limpeza.
né? Então, porque quando a identidade muda, a realidade, ela deixa de parecer forçada. Quantas vezes você já viu algum vídeo falando, tem que mudar a identidade, tem que mudar a identidade? E eu já vi várias de vocês trazendo para mim, eu não consigo mentir, tentar ser uma pessoa que eu não sou. É claro, você ainda não olhou para o teu passado, você ainda não se curou, você ainda não limpou o que você tem que limpar. Como que você vai tentar forçar algo que você ainda não se sente capaz de ser? Percebe? Então, quando você faz isso, quando a tua identidade muda, a realidade deixa de precisar ser forçada, começa a acontecer como consequência. E hoje, o que acontece nas minhas sessões de constelação? Foram muitos anos, são muitos anos de atendimento. Centenas de pessoas já atendidas, olhadas, né, de perto ali para a jornada. O meu olhar sobre o ser humano, o comportamento humano mudou, e mudou muito. E ao longo de tudo isso, é óbvio que eu aprendi muitas coisas, mas o mais importante que eu aprendi foi, não basta só a gente olhar para o passado, desfazer aquele nó sistêmico. Isso não é o suficiente. Porque a constelação, ela abre, sim, o caminho. Eu, inclusive, sou e sempre vou ser muito fã da constelação, porque ela transformou a minha vida. Foi a partir da constelação que a minha vida se transformou de uma forma que eu nunca pensei que fosse ser capaz acontecer, coisas que eu nunca imaginei que fossem ser capazes de acontecer. Então, eu sempre vou usar a constelação como base. Mas depois eu tive uma predisposição para realmente me transformar de dentro para fora. Sem isso, nada daquilo teria acontecido, nada disso estaria acontecendo. Então, a constelação, ela abre um caminho, mas quem percorre esse caminho é a própria pessoa. Então, não adianta nada a gente desatar aqueles nós do passado se você não tiver um processo de reforma íntima. Porque nenhuma técnica, nenhuma, é capaz de se transformar sozinha, de te transformar sozinha. Porque a transformação acontece, sim, de dentro para fora. Ela exige um processo de reforma íntima, de olhar para dentro, olhar para si mesmo, reconhecer padrões, assumir responsabilidades, desenvolver consciência, porque sem esse autoconhecimento não tem como você evoluir. E sem evolução não tem, inclusive isso na minha visão, tá? Não tem como a gente ter um propósito, a gente perde completamente o propósito de estarmos realmente aqui na Terra. E na minha visão é o único propósito de estarmos aqui para evoluir, inclusive enquanto terapeutas. Por isso, na minha missão, não adianta mais eu só oferecer uma ferramenta de cura. Tem que ser uma ferramenta de transformação. Porque não adianta só essa ferramenta sem a transformação, percebe? Porque cura sem transformação, ela alivia de forma temporária. Mas a transformação, ela muda o destino da pessoa, como mudou o meu. Então, nas minhas sessões, eu falo isso muitas vezes. É exatamente dessa forma. Antes de abrir um campo morfogenético ou um campo energético, seja numa sessão de constelação ou de qualquer outra técnica, eu faço uma oração antes de começar, antes da pessoa entrar comigo. Eu peço para os meus mentores, para os meus guias espirituais, me fazerem um canal, permitirem que eu seja um canal de cura, um canal de transformação, tirando completamente o meu ego do campo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque depois que eu passei a fazer isso, minhas sessões ficaram completamente diferentes, permitindo que meus mentores falem através de mim. E vocês são terapeutas, então eu quero muito que vocês tenham essa experiência como eu tenho. É isso que eu estou ensinando agora para vocês. Façam isso, façam uma experiência. Tentem fazer isso antes da sessão de vocês. Eu peço desta forma, eu verbalizo, tem que pedir. Eu peço para eles me fazerem um canal de cura. Um canal de cura, de transformação, tirando completamente o meu ego do campo e fazendo com que minha centelha divina brilhe, esteja a serviço daquela pessoa que eu vou atender. E é justamente assim que eu conduzo uma sessão. O que acontece quando o nosso ego sai do campo? Se eu permitisse que o meu ego falasse numa sessão, seja de constelação ou de qualquer outra técnica, eu não seria verdadeira com a pessoa, eu não me permitiria falar o que ela precisa ouvir naquele momento. Porque meu ego, às vezes, ele fala assim comigo, olha, não fala isso para a pessoa, é isso que a nossa cabeça faz com a gente, nosso ego. Não fala isso para a pessoa, porque senão ela nunca mais volta. Não fala isso, porque ela vai se magoar. Ah, dessa forma, se você falar exatamente assim, ela nunca mais vai voltar e ela ainda vai sair falando mal de você.
mas é justamente isso que vai fazer ela se transformar. Para mim, o que vale é realmente a transformação daquela pessoa. Mas se ela se doer com o que eu estou falando para ela, é que ela ainda precisa de muita e muita e muita cura, porque eu estou ali a serviço da vida, eu estou ali a serviço da espiritualidade para curá-la. Então, aquela sessão, ela pode ser dura naquele momento, mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento da vida dela, lá no futuro, ela vai lembrar daquelas palavras. E eu não estou para agradar, eu realmente estou para ajudar na cura. Então, não é mais só uma leitura sistêmica. É um espaço de aconselhamento terapêutico, aconselhamento espiritual, consciência, é realmente uma transformação profunda. Então, hoje, uma pessoa vai ser constelada, todas vocês vão participar, com o coração sempre aberto. Lembra que uma constelação não é só para uma pessoa, todas que estão presentes sempre acabam sendo transformadas, porque nada acontece por acaso. Uma pessoa, ela é sorteada, mas geralmente o tema que aquela pessoa vai constelar é um tema que fala diretamente com outras pessoas. Vocês sabem, né? Como terapeutas, vocês sabem que nada é por acaso. Então, quando esse movimento acontece no campo, todos que estão presentes acabam olhando para dentro de si mesmo. Né? Então, vamos viver isso agora. Como que vai funcionar? Eu quero que todas coloquem, aliás, todas não, né? Todas que quiserem ser consteladas, coloquem o nome aqui no chat. Eu vou dar 10 minutos agora. Olha, gente, 21h21. Exatamente 21 horas e 21 minutos. Coloquem no chat, por favor, o nome de vocês. E até 21h30, horário de Portugal agora, né? Então, no Brasil é 17h21. Coloquem o nome no chat. Até 17h30 Brasília, 21h30 Portugal. Eu vou deixar aberto o chat e depois eu volto para a gente fazer o sorteio, tá bem? Eu vou fechar minha câmera, fiquem à vontade, coloquem o nome. E eu vou também à casa de banho, vou ao banheiro rapidinho, já volto.
Todas colocaram o nome? Foi? A Luna entrou agora. Luna, eu vou começar a constelação agora. Quer colocar nome para ser sorteada? Se não me engano, você foi recentemente, né? Ou não, eu não lembro. Gente, eu deleto da minha memória, tá? Eu preciso, senão, vocês não têm noção que ficaria na minha cabeça. Vou Eu colocar já aqui. participei como uma pessoa que ajuda, não sei o nome, mas constelada não fui ainda, não. Não foi, né? É verdade, você foi representante, né? Isso. Eu, pelo menos isso eu lembrava. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem o sorteio. Pronto. Olha, todas. Patrícia Teixeira, Patrícia Furuta, Sueli Francisco, Andréa Torresan, Marfisa Mesquita, Suzana Silva, Tatiane Félix, Carla Bach, Dolores Pinto, Luna Moura. Todas. Faltou alguém? Tudo certinho? Faltou alguém? Não? Vou fazer o sorteio, tá bom? 10 participantes, vou fazer o sorteio. 1, 2 e... Dolores! Dolores sorteada. Dolores, pode abrir o seu microfone. E, opa, deixa eu parar a apresentação e também parar o compartilhamento lá no YouTube. Prontinho, no YouTube, transmissão interrompida. Ficamos somente com aqui. Vamos lá. Dolores, pode abrir, por favor, o seu microfone, a sua câmera, para a gente fazer a constelação. Meninas, fiquem à disposição, por favor, que ela vai escolher os representantes, tá bem? Ok. Dolores, está me ouvindo? Sim, agora estou. Está-me a ouvir também? Estou sim, estou ouvindo Ok. bem. Pronto, Então, ok, muito bem. Dolores, você Então, deseja constelar algum tema em específico? gostava de constelar os meus filhos, a relação com os meus filhos. Eu não vou lhe perguntar muitas coisas, porque como Sim, vão ser representantes, as meninas vão ser suas representantes, então, para não ter influências, eu ok, vou deixar somente o tema. Vou ok. pegar minhas cartas que eu esqueci. E vou pedir para você começar a escolher. Me diga quantos filhos são. São dois, um rapaz e uma rapariga. Ok, então comece com a rapariga, por favor. O rapaz e a rapariga, qual que é o mais velho? O mais velho é o rapaz. Ok, então escolhe primeiro o rapaz. Tudo bem, só não escolhe a Luna, por favor, que ela pediu para não ser representante, tá bem? Muito bem. Então eu posso escolher a Patrícia. Qual delas? A Patrícia que está, qual delas? A Patrícia que não tem óculos. Ok, a A Patrícia Pati e a Flores, favorita, Patrícia. né? É a Ok. Pati e a Patrícia, não é? Então Isso, eu tem escolho a Patrícia, a a- que está identificada mesmo com o nome de Patrícia. ok, a Patrícia Teixeira, tá bem. Patrícia, você Exatamente. E agora para a rapariga pode ser a Xana. Xana, você aceita? Sim, estão a ouvir bem. Estamos Sim, sim. sim, estou a ouvir perfeitamente. Um representante para você, por favor. Um representante para mim pode ser a Tatiana. Tati, você aceita? Sim, Ok. Você é casada? Não, divorciada. Ok. Um representante para o pai dos seus filhos, por favor. Para o pai dos filhos pode ser a Pat, Ok. ok? Aceita, Tati? Aceito. Ok.
Ele é só a única coisa que eu vou te perguntar, ele é presente na vida dos seus filhos? Sim, sim. Eles já são adultos, ok? É isso que eu Eles ia perguntar, são adultos? Eles já são adultos, mas de qualquer modo têm convivência frequente, sim. Tá bem. Pode fechar o microfone e eu vou começar a fazer a constelação. Ok. Tatiana, Tati, Oi? quando ela te chamou, você sentiu algo? Ah, aquele friozinho na barriga, mas eu acho que é de participar, assim, da responsabilidade que sempre é, né? Da entrega. Nada diferente? Não, por enquanto não. Ok. Patrícia Teixeira, alguma sensação? Dani, desculpa, eu estava a escrever no chat que eu fiquei sem ligação, mas afinal fui eu a escolhida, é isso? Foi, você está a representar o filho dela. Ok. Você aceita? Eu não te perguntei, você aceita? Pronto, é que essa parte caiu, por isso tive que entrar aqui no computador. Aceito. Ok. Agora que você está no campo, alguma sensação? Meu coração ficou a bater mais forte. Ok. Uma ansiedade. Xana, alguma sensação? Sim, olha, quando a Dolores estava a escolher, eu senti logo uma cabreira nas pernas, ela ainda não tinha dito um ou não, eu já sentia que era para mim, entretanto senti aqui um peso aqui em cima, então tu continuo assim, estou aqui com um peso aqui nesta parte da cabeça. E com as pernas e assim, com os membros pesados. Foi automático. Dolores, escolhe mais uma pessoa, por favor, para entrar no campo. Desculpa, tinha o microfone fechado. Pode ser a Marfisa? Marfisa, aceita? Sim, aceito. Marfisa, alguma emoção? Não. Olha para Tatiane, é Tatiane, né, Isso, Tati? Tatiane, escreve Isso. Tatiane. Tatiane, por favor, Marfisa, olhe para Tatiane e me diga o que você sente ao olhar para ela. Um aperto no coração. Consegue tentar identificar por que vem esse aperto? Não, no momento não. Na hora que eu olhei para ela, eu senti isso. Mas eu não consigo identificar, não. Tati, ao olhar para Marfisa, o que você sente? Não consigo sentir nada, Dani, por hora. Chama, Eu aquela sensação de aperto. estou pesada, continuo pesada, com os membros agora pesados e tenho o coração a acelerar. Quando você olha para Marfisa, algum sentimento, alguma emoção? Hum, Não sei se pena, nada de especial. Talvez pena só.
Tristeza, sim. Marfisa, se você fosse ficar do lado de alguém no campo, você escolheria quem? Lembrando que nós temos a Patrícia Teixeira, a Xana, a Tatiane, a Pati e a Pati. São essas. A Patrícia Teixeira. Quando você olha para a Patrícia Teixeira, o que você sente? Eu sinto um amor por ela. Tipo como se eu quisesse acolhê-la. Patrícia, o que você sente ao olhar para a Marfisa? Sinto vontade de chorar. E já estava com o meu lado esquerdo todo muito tenso. Ia ficar dormente o braço. Desde que ela entrou, eu estou toda arrepiada. Foi a Patrícia falar, eu também me arrupiei todinha. Dolores, como é a sua relação Sim. com a sua mãe? A minha mãe já partiu deste plano. Não foi muito positiva. Aliás, contextualizando nos tempos, eram outros tempos, outra forma de encarar a educação dos filhos, mas de qualquer modo, de mim para ela não foi uma relação muito positiva. E ela teve contato com seus filhos? Teve com os dois, sim. E como que era a relação deles com ela? Boa. Tinha mais identificação com algum dos dois? Com algum deles? Com o mais velho, com o rapaz. Obrigada. Já volto a falar contigo. Marfisa, eu vou pedir, por favor, que você e a Tati. Tati, você e a Marfisa, por favor. Como se estivessem as duas, uma olhar para a outra. A Tatiane. Quero que repita algumas palavras. Você consegue, Tati? Sim, E se você achar que não é de coração, você pode falar, tá bom? Fique à agora vontade. que eu comecei a sentir minha mão transpirar muito, Dani. Não tinha observado, agora eu tô mais atenta aqui ao meu corpo. E uma pontada na cabeça. Quando você olha para a Marfisa, Uhum. Um pouquinho de enjoo também, deu uma sensação de náusea. ok. Repete então comigo. Olhando para a Marfisa, por favor, tá bem? Tá bom. Mãe, Mãe, agradeço pela vida que me deu. agradeço pela vida que me deu. Nossa relação pode não ter sido das melhores. Ô, Dani, mas eu tô representando a Dolores, certo? Sim. Ah, tá bom. Desculpa. E a Marfisa, a mãe dela. É. Vamos. Pode falar, Tô com novamente. vontade de chorar aqui. Mãe, vamos lá. A interrupção não foi por acaso, gente. Vocês percebem, né, o movimento? Vocês conseguem perceber que tem uma resistência? É, tô transpirando muito aqui. Tipo, como se eu não quisesse falar algo mais. Por isso que eu perguntei. Se você não se sentir confortável, tem que falar. Pode verbalizar. Não consigo, não posso, não dá, e tá tudo bem. Tem que falar. E se não der para falar, a gente procura outros caminhos até chegar a você. Se sente confortável para repetir?
Vamos lá, vamos ver se sai. Ok. Mãe, Mãe, obrigada pela vida que me deu. obrigada pela vida que me deu. A nossa relação não foi das melhores, A nossa relação não foi das melhores, mas hoje eu entendo que você fez o seu melhor. mas hoje eu entendo que você fez o seu melhor. Fez o que podia com o que você tinha. Fez o que podia com o que você tinha. E eu te devolvo as suas expectativas, Eu te devolvo as suas expectativas, para viver com as minhas expectativas, para viver com as minhas expectativas, viver a minha vida e o meu destino. viver a minha vida e o meu destino. Eu te devolvo todo o peso, Eu te devolvo todo o peso, a culpa, a culpa, o medo, o medo, a dor, a dor, por achar que eu não fiz o melhor. por achar que eu não fiz o melhor. Todas as mágoas que eu carreguei até aqui, Todas as mágoas que eu carreguei até aqui, eu escolho me libertar. eu escolho me libertar. De forma consciente, eu escolho ser feliz. De forma consciente, eu escolho ser feliz. E mesmo assim, eu continuo a te amar, Mesmo assim, eu continuo a te amar. pelo seu bem e pelo meu bem. Pelo seu bem, pelo meu bem. Eu me liberto Eu me liberto. e te liberto também. E te liberto também. Obrigada, mãe. Obrigada. Como você se sente? Eu Isso. deu um nó na garganta, sim. E permaneceu transpiração. Depois, do meio para o final, foi ficando mais leve. Foi saindo o nó. Arfisa, como você se sente? Me senti aliviada. Chorei na hora que ela estava falando as palavras, mas senti agora um alívio. Não tenho mais aquele aperto no coração. Patrícia, você está precisando falar, né? Eu também me emocionei muito. E tive dificuldade em olhar para a Tati e ouvi-la no início. Depois tornou-se mais fácil. Você sente que foi verdadeiro? Agora, com a tua pergunta, estou toda a tremer. Eu não sinto isso. Tem vontade de falar algo olhando para a Tatiane? Eu ainda não consigo olhar para ela. Se eu te pedir para repetir algumas palavras para ela, você conseguiria? Vou tentar. Vamos lá. Mãe, Mãe, eu agradeço pela vida que me deu. aqui muita raiva. Coloca para fora, então. Fala o que você está sentindo. Olhando para ela. Ou tentando. Há uma vontade de gritar, mas não tenho forças. Marfisa, eu vou te pedir para repetir algumas palavras olhando para a Patrícia, tá bem? Sim. Meu neto, Meu neto, toda escolha tem suas consequências. toda escolha tem suas consequências. Eu fiz muitas escolhas. Eu fiz muitas escolhas. E agora eu te liberto dessas consequências. E agora eu te liberto dessas consequências. É muito pesado para você. É muito pesado para você. Para mim é leve. Para mim é leve. Sou maior do que você. Sou maior do que você. A partir de agora você está livre A partir de agora você está livre para viver a tua vida.
para viver a tua vida, baseado nas tuas escolhas, baseado nas tuas escolhas, sem pressão, sem pressão, sem culpa, sem culpa, sem mágoa e sem ressentimentos. sem mágoa e sem ressentimento. E eu continuo te amando. E eu continuo te amando. E daqui eu sinto teu amor. E daqui eu sinto o teu amor. Viva a tua vida. Viva a tua vida. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Seja feliz. Seja feliz. Me arrupiei novamente. Patrícia, como você se sente? Foi bom ouvir e sinto gratidão. Você consegue olhar agora para a Tatiane? Ainda não é muito fácil, eu sinto uma espécie de medo no olhar dela. Tatiane, você pode repetir algumas palavras Sim. olhando para a Patrícia? Meu filho, Meu filho, eu te liberto das minhas eu expectativas. te liberto das minhas expectativas. E continuo a te amar. Eu continuo a te amar. A partir de agora, A partir de eu agora, quero que você viva a sua vida sem peso, eu quero que você viva a sua vida sem peso, sem o meu peso, sem o meu peso, porque eu carrego agora o que é meu, porque eu carrego agora o que é meu, e você só carrega o que é seu. e você só carrega o que é seu. Eu continuo te amando muito, Eu continuo te amando muito, por isso agora eu te liberto, por isso agora eu te liberto, para viver o seu destino. para viver o seu destino. Você está livre. Oi? Você está livre. Você está livre. Eu também me liberto. Eu também me liberto. Obrigada. Obrigada. O que você sente, Patrícia? Eu já consigo olhar, sinto ao meu lado esquerdo o braço gelado. E senti verdade. O que você não sentia antes ao ouvir ela falando com a mãe, né? É quase como se a raiva me impedisse de eu ouvir e aceitar isso. Muita mágoa. Você consegue repetir algumas palavras olhando para ela? Sim. Mãe, Mãe, eu agradeço pela vida que me deu. eu agradeço pela vida que me deste. A partir de agora, eu vou viver o meu destino, A partir de agora eu vou viver o meu destino. sem culpa e sem o teu peso. Sem culpa e sem o teu peso. E continuo a te amar. Vim muito baixo, desculpa, Nani. E continuo a te amar. E continuo a amar-te. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Você é a mãe que eu preciso para evoluir. Tu és a mãe que eu preciso para evoluir. Gente, eu tô sentindo que essa constelação para todos nós que estamos aqui. Tá bem Eu não forte. consigo ouvir, desculpa. Essa constelação é para todos nós que estamos aqui. Tá bem forte. A energia tá muito forte. Muito mesmo. Patrícia Furuta. O que você sente ao olhar para Tatiane? É como se eu nem conseguisse olhar para ela, eu só consigo olhar para Patrícia. Desde o começo, eu só que consigo olhar para Patrícia, como se eu me visse na Patrícia.
E às vezes me dá vontade de falar. Sinto muito por não conseguir ficar, por não ter ficado, alguma coisa assim. É muito louco, só que consegui olhar para Patrícia, assim. E eu sinto um peso nas costas. Patrícia, vou pedir para você repetir algumas palavras olhando para a Paty, tá? Minha irmã. Sim, estava só a confirmar também que este peso está aqui. Minha irmã, Eu te liberto das minhas expectativas eu liberto das minhas expectativas e dos meus pesos também. e dos meus pesos também. A sua vida é sua A tua vida é tua e a minha é a minha vida. e a minha é a minha vida. Eu te coloco agora no teu lugar, te devolvo a ele. Coloco-te agora no teu lugar e devolvo-te a ele. E eu fico no meu lugar de irmão mais velho. Eu fico no meu lugar de irmão mais velho E te agradeço por tudo que fizeste até aqui. e agradeço por tudo o que fizeste até aqui. Estás livre. Estás livre. Eu amo-te. Eu amo-te. Patrícia, Furuta, como se sente? Ô, Dani, mas eu não sou o ex-companheiro? Não. Eu é que era irmã. Pai dos filhos, peraí. Você é o pai. Eu sou o Gente, eu tô pai. olhando para você como. Eu tô olhando para você como irmão. Olha que Então, louco. você é irmão. Não, você é irmão, então. Eu tô olhando para você como irmão dela. Então, você é irmão, porque desde o início eu coloquei você aqui como irmão. Então, você é o irmão. Nada por acaso. E eu tô excluindo, gente, o pai. Para mim, o pai simplesmente não existe. Olha que louco. Para mim, o pai não existe. Vamos tentar entender. Ele não existe. Na minha cabeça, o pai é só uma mera figura. Vamos tentar entender aqui a relação do pai na vida da Dolores? Dolores, É, porque na verdade você pediu para eu ser o pai. por favor, conte pra gente. Exato, mas dois não estaria aqui. Porque a Xana que é a filha, não é? Tem Não é, dois Xana? filhos. Xana é. E para mim, a Xana e você é a filha. A Xana e você estão como filha. O ex, para mim, na minha lista aqui, ó. Nada por acaso. Dolores, a gente precisa do teu esclarecimento. Por favor, Ok. diga para Ok. De facto, eu tinha 3 filhos. Por isso, fui... atenção, calma. Eu tinha 3 filhos, entre aspas. Era o pai e os 2 filhos. Porque o pai nunca se comportou... ele era realmente um adulto infantilizado. Portanto, eu tive na minha vida que lidar com 3 filhos. Foi isso que levou à minha fuga desesperada do casamento. Porque eu não conseguia aguentar mais filhos. Gente, vocês perceberam? Isto dá vontade de rir de tão incrível que é, não é? É isso. O riso, eu falei, acho que na outra constelação, o riso muitas vezes é de nervoso e da comprovação da verdade da constelação. Exatamente. Eu não entendo como as pessoas não acreditam no poder da constelação. Porque quando Exatamente. participa de uma constelação, fica evidente a força que tem. É incrível. Mas eu já estava a sentir isso. Deixa-me só, posso dar mais uma adenda ao esclarecimento? Claro. O André, que é a Patrícia, quando queria alguma coisa da mãe, quando queria alguma coisa, algum consentimento para alguma coisa, e tinha aí os seus 7, 8 anos,
batia à porta, se por acaso estava na rua, em casa de alguém, de algum amigo, batia à porta e ele, o pai, abria a porta e ele dizia: pai, chama a mãe. Portanto, ele falava era comigo, a autoridade ele reconhecia em mim, não no pai. O pai para eles nunca foi a autoridade. O pai era uma peça do xadrez, não é? Uma peça necessária para completar aquela situação. Mas realmente a figura da autoridade sempre foi a mãe. Que foi um grande peso Eu para mim. falei, eu te devolvo o teu lugar. As palavras foram surgindo, porque é o que acontece, o constelador vai falando as palavras, porque me guio, às vezes, porque está aqui, mas essas palavras que eu falei não estavam em nenhuma carta. Fui trazendo. Eu devolvi ali, te devolvo o teu lugar. Ele não tinha, primeiro que ele não tinha lugar, porque para mim era como se o ex-marido não existisse, era um outro filho. Porque está aqui na minha lista, a Xana e a Patrícia Furuta eram filhos. Pois então, agora, de forma consciente, sabendo dessa dinâmica, nós vamos devolver o lugar do marido para o lugar que ele pertence. Não tem como. Gente, não tem como não acreditar no poder da constelação. Ó, a aluna falando, meu ouvido direito está explodindo, está muito forte. Que babado, me senti numa novela. Parece novela mesmo. Pra gente ver, inclusive o livro da Paty está parecendo uma novela, né? A Paty tem um livro, às vezes tem umas histórias que parecem novelas, é verdade. Se a gente for lá no nosso curso, no módulo 7, são muitas constelações, a maioria ali é tudo novela, gente. É incrível a história que tem dentro de uma constelação, das constelações. Vamos então voltar aqui. Como que é o nome do seu ex-marido? José Alberto. José. Patrícia José. Ok, agora sim, sabendo o nome dele, José. Vamos lá. Quando eu falo o nome dele, é tipo, eu quero fechar os olhos. Me dá uma coisa assim, ó, de não querer ver. É justamente o que a Dolores trouxe. Um papel, ele está só existindo na dinâmica da família. Ele serviu, desculpa a palavra, mas é o que eu vi bem na mente. Ele serviu como esperma para colocar os filhos no mundo. Mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Paty, olha para Tatiane, por favor. E Tatiane, olhe para Paty, Furuta. E Tatiane, repete comigo. José. José, Eu te devolvo agora o teu lugar eu te devolvo agora o teu lugar de meu ex-marido, de meu ex-marido, o lugar que sempre foi seu, lugar que sempre foi seu, pai dos nossos filhos, pai dos nossos filhos, adulto, adulto, para assumir as responsabilidades que lhe cabem. para assumir as responsabilidades que lhe cabem, 50%, 50%, porque as minhas responsabilidades eu assumo. porque as minhas responsabilidades eu assumo. Você fica com o que é teu Você fica com o que é teu e eu fico com o que é meu. e eu fico com o que é meu. E eu te agradeço por ter me dado os nossos filhos. Eu te agradeço por ter me dado os nossos filhos. A partir de agora, estamos livres A partir de agora, estamos livres para cada um seguir o seu destino. para cada um seguir seu destino. Eu agradeço por ter feito parte do meu sistema Eu agradeço por ter feito parte do meu sistema e agradeço por ainda fazer do meu sistema e não da minha vida. e agradeço por ainda fazer do meu sistema e não da minha vida. Obrigada. Obrigada. Paty, como você se sente? Conforme ela foi falando, foi ficando mais leve aqui. E é como se eu sentisse gratidão por ela me dar a minha parte. Por eu poder fazer a minha parte, pelo menos os 50%. Lembrando que é sempre assim, 50% de cada um. A mulher Mas eu também não tinha. A mulher
principalmente quando a mulher tem uma energia, às vezes mais masculina do que feminina, ela acaba assumindo mais a parte do marido do que deveria. Da casa, do marido, e é aquela mulher 100% executora. Ela não consegue ver a casa de pernas para o ar, não consegue ver, não consegue ser conformada com as finanças, com a desorganização, com a vida medíocre, mediana. Vida medíocre é aquela vida dentro da média, não é a vida, uma vida, é que a palavra medíocre as pessoas levam sempre para o tom pejorativo, e não é. É uma vida dentro da média. E muitas vezes a mulher, ela quer mais do que ela tem, mais do que o marido quer lhe dar. Então, a mulher inconformada com essa realidade medíocre, o que ela faz? Ela faz sozinha. Já que você não quer me dar, então eu vou fazer. E ela assume qual papel? Dele, do marido. E aí o marido, ele se fecha e se conforma. Já que ela quer fazer, faça. E a mulher fica o quê? Sobrecarregada de tanto fazer. E o marido também sente esse peso. E não é nem mais nem menos, é igual. O marido sente esse peso de uma forma diferente do que a mulher, mas também sente. E a separação, como ocorreu da Dolores e do ex-marido, do José, é inevitável. Vai acabar culminando ou numa separação, ou vai acabar culminando numa vida infeliz, tanto para o casal quanto para os filhos. Né? Então, geralmente acontece dessa forma, quando a mulher é inconformada com aquela vida medíocre. Como provavelmente ocorreu, porque eu estou vendo a confirmação da Dolores, eu estou sentindo que realmente foi essa questão, principalmente porque ele tinha aquela energia infantilizada e era mais o filho, como ela mesma disse, do que um pai. Xana, chegou a sua vez. Agora sim, a Xana é a filha. O que você está sentindo? Você está com aquele peso. E no início eu te chamei. E depois simplesmente eu fingi. Ou melhor, foi colocar uma venda que eu não te via mais. Eu só via a Patrícia ali. Eu efetivamente deixei de sentir o que fosse, ouvir os sintomas todos, e é como se eu não fizesse parte de nada disto aqui. É como se eu não pertencesse a esta história. No entanto, eu estou a viver isto. Pronto. E quando tu disseste, isto é para todas nós, isto está forte, eu pensei, a mim não me está a tocar nada, que eu não estou a sentir nada. Mas agora, efetivamente desliguei daquela situação, sinto que olha, eu sou uma pessoa que até me comovo muito, não chorei com nada disto, é como se me fosse alheio, ok? E o meu peso, quando a Marfisa falou a primeira vez para a Tatiana, eu não senti aquele peso, deixei de sentir, fiquei leve, mas depois também me senti alheia a isto. Eu vou dizer para vocês as cartas que foram saindo, que talvez vocês vão compreender melhor as dinâmicas, porque a gente vai trabalhar agora a relação da Xana de trazer de volta para o sistema. É como se ela se sentisse excluída e filha, né? Sentisse essa exclusão do sistema com a dinâmica que ocorre, né, em toda a família. Por que eu coloquei a mãe, que foi a Marfisa, que está sendo representada pela Marfisa? Porque foi quem pediu para entrar no campo. Então, trouxe a mãe. E aí eu trago um emaranhado, pertencimento. O que precisa ser visto desta relação com a mãe e deste emaranhado pertencimento? Identificação com antepassado, ou seja, alguém estava se identificando com a mãe. Por isso que eu perguntei para Dolores qual era a relação, de qual dos filhos. Ela falou que o mais velho. Por isso que a Marfisa e a Patrícia ali tinham uma ligação, né? A pessoa vive ou repete a história de alguém da linhagem sem perceber. Aí vem uma outra carta. O que essa presença sente e se repete? Não tem espaço. Isso agora, com as palavras da Xana, eu sinto que faz todo sentido para ela. Eu não tenho espaço na família. Um arquétipo, ou seja, uma energia que domina todo o sistema. Proteção. Energia que impede o movimento ou a verdade por medo da dor. É como se tivesse um bloqueio em todo aquele sistema.
E por algum motivo, qualquer coisa que qualquer pessoa do sistema tente fazer, seja um projeto, um relacionamento, alguma coisa de vida, a pessoa, quando ela chega ali, sabe quando, fazendo uma analogia, está acontecendo na Copa do Mundo, quando a pessoa chega ali na cara do gol, e ela vai chutar pro gol, e aí passa muito raspando na trave, mais ou menos nesse sentido. Analogia boba, né? Mas veio aqui isso na cabeça. E uma visão sistêmica de todo o campo. Um ciclo antigo foi quebrado. Quando a gente trouxe aqui a mãe, o ciclo antigo foi quebrado e o campo está pedindo libertação. O que eu sinto, e depois a Dolores, ela pode falar para a gente, e talvez nem ela sinta que tenha ocorrido isso, mas ela falou da relação dela e da mãe que não era boa, né, tanto de uma parte quanto de outra. Os filhos, por terem ali, e às vezes de forma inconsciente, principalmente o filho, que eu estou sentindo aqui, o filho criou uma identificação muito profunda com a avó. Tanto que ele não sentia verdade quando a Tatiane, que é a representante da Dolores, falava com a Marfisa. Não sinto verdade, para mim é tudo mentira, algo nesse sentido. Então ele sentia falsidade e se afastava ali da Dolores, se afastava da mãe. Como que ele via essa relação com a Dolores? Isso de forma inconsciente, gente, não é consciente. A relação dos filhos com a mãe, que é o que a gente está tratando aqui, acaba tendo conflito, porque quando a gente não resolve uma relação com os nossos pais, a gente acaba passando sem perceber para outras pessoas da nossa família, principalmente com os nossos filhos. Então, isso está se repetindo. Lembra dos padrões que são repetidos através das relações com os nossos descendentes? Então, esse ciclo está sendo repetido. A mãe da Dolores já faleceu, né, não está mais neste plano. Como que, então, isso, a gente vai trabalhar isso? A constelação acontece para isso. Tem outras técnicas? Tem, mas a constelação é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, dentro de um campo morfogenético, a gente traz a energia com uma representante, no caso a Marfisa, para trazer a cura para aqui. Só que, como eu falei, tem que trazer a consciência. Em uma relação, marido e mulher, mãe e filho, irmãos, qualquer relação, trabalhista também, colegas, amigos, qualquer relação é 50-50. Lembra que eu falei que tem que ter reforma íntima para chegar no autoconhecimento? Então, Dolores, antes da gente fazer aqui a cura da Xana, que está representando a sua filha, com o restante, trazer ela de volta para o sistema, a questão que eu quero trazer é o que eu estou sentindo. Você nunca se propôs a olhar verdadeiramente para a tua mãe. A tua mãe pode ter tido muitos problemas e a dinâmica era outra. E a gente entende que do passado era diferente, que as mulheres era outro tempo, que a dinâmica era mais dura, as mulheres eram mais duras mesmo, porque elas precisavam ser. Então era muito diferente. Eu não estou falando que sua mãe era boazinha, muito pelo contrário, pode passar bem longe disso. Mas era tua mãe. Você não precisa aceitar de jeito nenhum. Lembra que existe o perdão e a reconciliação. Se ela estivesse viva, você não precisaria se reconciliar, ou seja, conviver. Mas o perdão faz parte do teu processo de cura. E o perdão não é por ela, é para você, é por você. É para a tua libertação e é para a libertação dos teus filhos também. Se o perdão verdadeiro não existir, não tem como ter esse processo de expansão, de cura com os teus filhos, com a relação dos teus filhos. Então, se você não se propor a olhar para a relação que você teve com a tua mãe e tentar entender se em algum momento você também machucou, feriu, se também teve algum momento de culpa, e veja, quando eu falo culpa, não é para você se martirizar, é para você reconhecer, acolher. Lembra que a gente teve uma aula antes? Não foi por acaso. Quando a gente olha para aquilo, culpa, e se a gente fica ali remoendo, a gente baixa a nossa vibração, e não é essa a questão. É olhar para aquilo, trazer consciência. A Dolores de hoje não é a Dolores do passado. Ou seja, se perdoe. E perdoe a tua mãe. 3 perdões, 3 tipos de perdão. Perdoar o outro, pedir perdão e se perdoar. Sem esses 3 tipos de perdão, não há cura. Não há como você ter este processo de expansão da consciência.
Então, reconhecer que a tua relação com a tua mãe pode não ter sido boa, também por alguma questão sua, faz parte para você olhar para a relação com os seus filhos. E reconhecer que os seus filhos, muitas vezes, têm os processos deles com eles mesmos, que já são adultos, que têm voz ativa, e que também são inteligentes o suficientes para ter a responsabilidade, porque você os criou muito bem para isso. Então, permita que eles vivam a vida deles e que eles tenham as escolhas que eles quiserem ter. Afinal de contas, você os criou. Então, confie na criação que você deu a eles. A gente cria os filhos para o mundo. Então, permita que eles vivam a vida que você ensinou eles a ter. Antes da gente fazer aqui o encerramento, eu vou pedir para a Xana olhar aqui para o campo. Veja, gente, eu falei tudo isso sem entender mesmo a dinâmica da Dolores. Depois a gente volta aqui com a Dolores, tá? E é claro que eu vou abrir para ela falar, para ver se faz sentido tudo isso. Eu permiti que, lembra, que eu seja um canal e trazer as informações aqui que eu estou sentindo. Xana. E Tatiane. Tati, por favor, olhe para a Xana. Você consegue repetir algumas palavras para ela? Sim. Repete comigo, então. Filha. Filha. Eu te liberto agora. Eu te liberto agora. De todas as minhas expectativas. De todas as minhas expectativas. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Para que você siga o seu destino. Para que você siga o seu destino. Continuo a te amar. Continuo a te amar. Você faz parte. Você faz parte. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu incluo você no nosso sistema. Eu incluo você no nosso sistema. E peço desculpas se em algum momento você sentiu que não fizesse parte. Peço desculpas se em algum momento você sentiu que não fizesse parte. Mas saiba que eu te amo, que você é minha filha. Mas saiba que eu te amo, que você é minha filha. Obrigada. Obrigada. Xana? Como você se sente? Emocional. E bem. Tranquilo. Consegue repetir algumas palavras, olhando para a Tati? Sim. Mãe. Mãe. Eu me liberto agora das suas expectativas. Eu liberto-me agora das tuas expectativas. E continuo a te amar. E continuo a amar-te. Sou muito grata pela vida que me deste. Sou muito grata pela vida que me deste. Eu vou agora em busca do meu destino. Eu vou agora em busca do meu destino. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Como se sente? Tranquila e em paz. Tati também? Deu uma embargada aqui, uma sensação de arrependimento, não sei, uma culpa. Antes eu já estava, quando eu olhava para a Xana, eu já sentia, assim, um pouco de arrependimento, eu não sei se era pena, eu não via ela grande, sabe? Não via ela grande. Aí, conforme eu fui falando, eu sentia muita pressão. Quando eu olhava para a Paty, vinha essa pressão, depois eu fui entender, né, que é a carga, mas eu não sabia. Muita carga, sabe a sensação de ter sido dura para aguentar o tranco? Algo assim, sabe? Enrijecer e se fechar para a vida, se amargar, sabe? Para dar conta. Então, quando eu comecei a falar as coisas para a Xana, foi como se eu estivesse me arrependendo, assim, de ter feito coisas que não foi porque eu quis, foi porque era o momento e não podia enxergar o tamanho que ela era, por causa que eu estava me colocando como se eu estivesse sobrevivendo, assim, sabe? É isso que eu senti. Não sei se faz sentido. Eu senti isso também. Eu senti isso também. Por isso é que acho que está a ser tão tranquilo. Eu
entendi isso na Tatiana. Tipo um arrependimento. Mas eu não sei, mas eu aqui estou tranquila. Como se estivesse de pazes feitas. Estou de coração cheio dela ter chegado lá. E estou arrepiada porque eu vivi isto com a minha mãe. Apesar de já estarmos numa fase desta fase. A minha mãe disse-me isto há poucas semanas atrás. E o nó na garganta. Para eu tomar uma decisão. Pô, isto é mesmo muito forte. Meu Deus. E o nó na garganta, acho que era isso, porque de nunca poder ter esclarecido, sabe? Aquilo estava Sim. assim, como a culpa, né? Como se eu não tivesse, nunca tivesse tido um espaço para falar também, porque nunca tive voz, sabe? Então, não consegui falar, fui mal compreendida, entende? Porque eu não consegui botar para fora, vomitar o porquê das coisas que eu tinha feito. Que engraçado, eu ouvi isso também. Agora já não sei se isto é meu, se é da filha dela, mas é assim, isto está muito tranquilo já. É um orgulho enorme ela ter chegado aqui, porque é isso, sempre fui excluída, as outras já que eram boas, as outras já que eram sempre melhores, e ela ainda há pouco disse que eu não te vi grande, e há pouco tempo a minha mãe disse e reconheceu que afinal sempre fui uma grande mulher. Agora, não sei se isto é o meu César, eu sou um bocadinho nova nestas coisas, mas eu sinto gratidão, sinto que sempre, que sempre estive à espera deste dia, que ela chegasse, porque no fundo, se calhar por isso é que eu estou, como nunca tive muito pressentimento, senti-me sempre no meu canto, nunca apedrejei, mas ficou cá a mágoa e estive sempre à espera deste dia, por isso é que se calhar eu senti-me aqui tão alheia, não é? E isto para mim é um orgulho, não é rancor, não é raiva, não é amor, é gratidão dela ter chegado aqui. E estou tranquila com ela. Você falou, eu não sei se isso é meu ou se é da filha dela. É que eu passei esta situação, ok? Nada, Pronto. absolutamente nada por acaso. Nada por acaso. Você foi E tu escolhida. sabes, eu também partilhei contigo, e um dos meus entraves de eu deixar este tipo de relação é porque eu ia me sentir culpada, era mais uma. E a minha mãe ia me ver de lado. No entanto, desta vez, a minha mãe veio e disse disse o que ela disse: vai, faz o teu caminho. Hoje eu percebo, desculpa de não ter feito melhor, eu amo-te muito. Foi precisamente o que ela disse, ok? Pronto, e volto a dizer, eu sinto aqui uma gratidão enorme e de coração tranquilo de ela ter chegado a este ponto, porque acho que foi uma evolução que ela fez. Nada por acaso, você me chamou hoje. Mas Está foi, aqui. mas olha, eu digo-te uma coisa, eu só vi no fim, quando eu disse, hoje até tenho tempo, estou de férias, 20 férias, ainda tenho hoje, eu estou sempre a dizer que vou e ando aqui a falhar comigo, hoje eu vou assistir a aula, até tenho tempo, mas depois no fim, quando fui lá ver as horas, eu vi, vou sortear uma constelação. Eu disse, eu não pus lá o meu nome, ok? Eu não pus lá o meu nome. Mas eu, assim que tu começaste, eu comecei com suores frios. Gente, todas nós. Mas eu acho que já senti que vinha aqui fazer isto. Eu senti que vinha aqui fazer isto. E dito, eu ia até me arrependi quando vi lá constelação, eu pensei, se calhar ela vai fazer constelação, acho que ainda não é hoje. Sempre é. Gente, nada é por acaso. Todas nós fomos consteladas, inclusive eu devolvo agora cada uma de vocês para a energia. Cada uma agora é cada uma de vocês. Agradecemos pelos representantes, agradecemos pelos membros que foram trazidos aqui. Vocês agora estão de volta na energia de cada uma. A Dolores, ela trouxe uma história aqui que eu acho que todas
acabaram se identificando. Não foi uma história fácil, não foi uma história leve, mas foi uma história necessária, que acho que dificilmente uma pessoa não vive um problema em algum momento da vida com a mãe ou com os filhos. Então foi necessário, né? Foi necessário que ela trouxesse. Agora eu vou dar a voz para Dolores, para ela falar com a gente o que ela achou da constelação, o que ela trouxe aqui de identificação com a história. Portanto, em primeiro lugar, uma gratidão que eu sinto enorme por vocês todos, por me proporcionarem esta situação. Não é a primeira vez que eu faço uma constelação, não com pessoas, tão física, com tanta fisicalidade, e realmente é brutal. Eu sabia que tinha que fazer uma constelação assim, e o impacto que está a ter em mim é brutal. As sensações que a Tatiana ia descrevendo, que se sentia, eu sentia igualmente. Eu estava a senti-las. O calor, o suar, o aperto na garganta, eu sentia tudo de igual modo. Em relação concretamente à história, isto foi uma história de vida pesada, foi muito pesada. Obviamente que ela está aqui sumarizada, está numa forma muito sucinta, mas isto realmente há aqui uma dor profunda em relação à minha mãe, e dela em relação a mim, porque eu em momento algum não, nos últimos anos eu ganhei consciência que as relações são afetadas pelos intervenientes, para o bem e para o menos bem, não é? Para o menos bom. Portanto, há responsabilidade de ambos os lados e eu sei perfeitamente, porque sempre fui uma pessoa, uma criança, uma jovem, uma adulta jovem rebelde, porque eu tinha necessidade, no meio desta conjuntura, de me tornar rebelde, de me manifestar, senão perdia a voz, e eu não podia. Eu tinha uma mãe muito forte. Aliás, a minha linhagem feminina é muito masculina. Faz sentido, não é? É muito masculina. E eu quis cortar com isso. Há pouco tempo eu quis cortar com isso. Eu tenho que acabar com este padrão, tenho que começar a trabalhar, porque a minha filha grávida, a criancinha que vinha aí não tinha que levar com esta nossa história pesadíssima, com a minha história pesadíssima. E então decidi começar a trabalhar. Eu tive que gritar muito, e não só em termos metafóricos, eu tive que gritar muito para me fazer ouvir, porque eu era sempre a rebelde, a menina que nunca aceitava nada, a menina que nunca aceitava um sim, nada, pronto, contestava tudo. E isto foi complicado ao longo da minha vida toda. E depois fui herdar, entre aspas, um pai para os filhos que era mais um filho. Portanto, isto foi muito complicado. Eu compreendo que isto teve repercussões negativas nos meus filhos, mas na altura eu não conseguia fazer diferente. E eduquei-os com alguma disciplina, porque eu sozinha não conseguia gerir tudo, não é? E eles, independentemente dos atritos que há, relacionais, eles são dois seres muito bem formados. E isso eu sei que eu tenho um papel importante nisso, e é um motivo de que me orgulho. Tenho outras coisas que não me orgulho, que, por exemplo, não me orgulho do estado das coisas, da gente ter um relacionamento assim um bocado resultante nisto, que vocês percepcionaram. Mas pronto, olha, é a vida, mas acreditem que eu tenho estado a trabalhar nisto. E com muita força e com muito empenho, Agora, a história do perdão
de facto, eu pensei que tivesse um bocadinho melhor, mas que é a parte mais dura, é perdoar. E se perdoar. Exatamente, exatamente. Seja quem for o interlocutor, é realmente o mais difícil, é perdoar. Que a gente diz que perdoa aqui, mas aqui é difícil. É difícil, é o que custa mais. Mas eu deixo-vos uma garantia que tenho trabalhado muito em mim, tenho investido muito em mim, a pensar na herança que eu vou deixar. E isso para mim é o mais importante, de facto. E por isso eu estar hoje aqui. E agradeço-vos de coração, este tempo que me dispensaram e que me ajudaram e que estiveram comigo e que foi maravilhoso. É o que eu vos tenho para dizer. E se for necessário mais alguma questão, podem perguntar, porque eu não tenho problemas nas respostas. Tudo bem. Que você trouxe foi algo que eu disse num retiro que eu estava faz uns. Acho que foi em fevereiro, foi um retiro que eu estava em fevereiro. E perguntaram, a gente estava fazendo, ele estava num horário de refeição, no processo de cura. Eu trouxe uma palavra, uma frase mais ou menos nesse sentido, quando a gente se cura, por que a gente está nesse processo de autoconhecimento, processo de cura, jornada, né? Eu trouxe uma questão que saiu naquele momento. Eu estou me curando, eu tenho 42 anos, eu tenho uma filha de 19 e uma que vai fazer 16 agora no final deste mês. Eu estou me curando para que quando elas chegarem na minha idade, elas não precisem passar por este processo de cura que eu estou passando hoje. Exatamente. Então, eu estou me curando por elas, mas, obviamente, primeiro, e por elas, consequentemente. E você trouxe essa questão, e é louvável quando a gente vê uma pessoa falando, e ela falou, a minha neta, essa criança que está vindo no mundo, eu não quero que ela carregue essa dor. Olha, quando a gente passa por esse processo de reforma íntima, de autoconhecimento, a gente cria uma consciência tão grande de saber que a nossa história tem peso na história dos nossos descendentes e mais das pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente decide também se libertar do ex-marido, no caso dela, a gente não está só se libertando, a gente está libertando ele também. Porque às vezes a gente é uma âncora também no processo de cura daquela pessoa. Porque, pensa comigo, ela como uma mulher forte, ele por ser um homem, entre aspas, não que ele seja um homem fraco, gente, mas ele tem tendência para ser acomodado. Ele pega no caminho dele uma mulher muito forte, que tem tendência a liderar, a comandar. O que ele faz? Ele se acomoda. O que acontece na vida dele? Um peso. Então, ela também acaba sendo uma âncora no processo dele de expansão da consciência. Então, quando ela resolveu se libertar, ela também o libertou. E eu tenho certeza absoluta que no processo de separação dela, deve ter passado muitas coisas na cabeça dela. E que vão falar de mim, porque eu vou me separar, e como que eu vou ficar mais velha, que não sei, um monte de coisas deve ter passado. E uma mulher, quando decide realmente se separar, é tudo isso que passa na cabeça dela. Então, mais uma vez, você decidiu se libertar, não só por você, mas por todos que você estava carregando ali. Então, parabéns, Dolores. E se perdoar faz parte também desse processo de cura. Não é só perdoar os outros. Então, eu sinto que o seu auto-perdão deve vir em primeiro lugar, porque você tem pensado nesse processo de expansão, processo de cura, sempre em olhar para os outros, aonde eu preciso perdoar, o que eu ainda não estou olhando, mas e dentro de você? E o teu auto-perdão? Se perdoe por coisas do seu passado também, porque ainda está preso aí dentro. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Isto é um trabalho diário. Sempre, sempre. É uma luta quando uma pessoa abre os olhos até que os fecha. É uma luta constante. Não adianta, a gente vai morrer se curando. Porque se uma pessoa fala, eu já sou nível Jesus Cristo, meu bem, te vejo então lá na 9ª, 15ª dimensão, porque olha, se você chegou no nível de Buda de Jesus Cristo, parabéns para você. Porque a gente está aqui na luta, né, da batalha. É verdade, é verdade. Meninas, alguma dúvida? Alguma partilha?
Então, dito isso, amanhã no Clube da Terapia, que é a nossa terapia em grupo, a gente vai falar sobre estar no mundo sem ser do mundo. Foi um tema que algumas de vocês me pediram. Eu achei pertinente a gente trazer hoje. E na quinta-feira, que vai ser também o outro deste mês, né? Porque como eu vou entrar de férias, então eu resolvi adiantar. Vou trazer também falando mais sobre energia do mundo, como a gente não permitir que essa energia do mundo nos corrompa. Porque, olha, gente, vamos combinar aqui, o mundo está fazendo isso aqui com a nossa energia. E a gente tem que permitir que a nossa energia se expanda e não que a energia do mundo nos corrompa. Então, quem está no Clube da Terapia, nos vemos amanhã. Para quem não está, super beijo, uma boa noite, boa semana para todas vocês. Obrigada. Fiquem com Deus, um super beijinho. Obrigada a todas. Beijo. Tchau. Obrigada, Obrigada. meninas. Tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada.